Professor Inverno, por que o professor Nonato congela o inverno somente na superfície? Eu errei. Professor Nonato, por que os lagos congelam apenas na superfície durante o inverno? Fala, querido Bob Esponja. Na verdade, os lagos se congelam só na superfície porque a água ela apresenta um comportamento completamente esquisito quando ela é resfriada de 4 a 0 graus Celsius. Na verdade, tudo acontece porque a água ela apresenta um comportamento anômalo, ela apresenta um comportamento irregular, certo? Imagina que isso aqui seja uma representação esquemática do que seria um lago, onde a temperatura do meio ambiente está a menos 5 graus Celsius. Imagine que inicialmente a temperatura do lago seja de 10 graus Celsius. Como existe aqui uma diferença de temperatura, isso quer dizer que a água do lago ela começa a perder calor para o ambiente através de sua superfície. Como a superfície ela que está em contato com o meio ambiente, então a temperatura dela começa a diminuir gradativamente. Mas se você observar através do gráfico, quando a temperatura ela diminui de 10 para 8, veja, a densidade da água ela vai aumentar. Então, água a 8 graus Celsius, ela é mais densa do que água a 10 graus Celsius. Se essa água a 8 graus Celsius ela é mais densa, então quer dizer que ela vai descer. Como essa água a 10 graus Celsius é uma água menos densa, então quer dizer que ela vai subir. Você sabe que esse movimento vertical de fluidos, isso é chamado de uma corrente de convecção e ela só existe porque nós temos uma diferença de densidades. Até chegar um momento em que a água do lago ela chega a 4 graus Celsius. Mas se você olhar através do gráfico, você percebe que em 4 graus Celsius a densidade da água ela é máxima. E se a densidade ela é máxima, isso quer dizer que nesse momento a corrente de convecção ela vai cessar. Mesmo assim, a água da superfície ela continua perdendo calor para o ambiente. Só que quando a temperatura ela decresce de 4 para 0, através do gráfico você observa que de 4 para 0, a densidade da água ela vai diminuir. Ou seja, na superfície eu tenho água menos densa do que no fundo do lago. Se na superfície a água é menos densa, isso quer dizer que essa água ela não mais vai afundar. Até chegar o momento em que a temperatura do lago começa realmente a diminuir e o lago começa a se congelar na superfície. É claro que essa espessura, ela é uma espessura crescente, mas ela vai ficando cada vez mais lenta. E como o gelo, ele é um isolante térmico, essa capa de gelo, ela mantém a temperatura no fundo do lago a 4 graus Celsius, possibilitando em invernos rigorosos a fauna e a flora marinha nessa região.